Olá a todos, estamos aqui mais um dia com vocês, trazendo dicas, orientações, temas do cotidiano, para a gente refletir sobre isso e tentar pensar sobre aquele tema durante o dia, para mudar as nossas atitudes mesmo. Então a gente tem uma programação para você de segunda a sexta, cada dia a gente traz um tema diferente e a gente faz essa discussão. Tá? Para você ouvir no caminho do trabalho, a hora que você vai levar seu filho na escola, a hora que você tá voltando do supermercado, a hora que você tá fazendo caminhada, que você vai fazer os exercícios, você pode ouvir em qualquer momento. Bom, o tema de hoje que a gente trouxe, né? Claro que a gente tá aqui com o Evandro Fernandes e a Patrícia Bernardes. O tema que a gente trouxe hoje é sabotagem e autossabotagem. Poxa, o que é isso? Vou ler para vocês. Sabotagem significa toda ação que visa prejudicar o trabalho de alguém. Sua origem vem da França, onde a palavra sabot quer dizer tamanco e antigamente os operários trabalhavam usando tamancos. Então é alguma coisa que a gente usa para prejudicar. Nos protestos contra o patrão, jogavam os tamancos sobre as máquinas para danificá-los. Daí o termo ficou conhecido com o seu significado atual. Sabotagem, gente, vocês sabiam disso? E autossabotagem? Se sabotar é quando a gente prejudica alguém, e a autossabotagem, hein? Bom, autossabotagem, Amanda, é uma coisa que muitas vezes a gente pode pensar, não, impossível, eu não me autossaboto de jeito nenhum. Porque na realidade, todos desejamos algo de melhor para nós. Como que eu me autossaboto, Amanda, por exemplo, e Evandro? Vou dar um exemplo, que é assim, nada como um fato exemplo, como dizia um professor meu. Você está precisando arranjar um emprego, por exemplo, né? E aí você se programa, você arruma sua roupa, você coloca o seu despertador. E aí, de repente, o despertador toca na manhã seguinte, o tempo está meio nublado e chovendo, e você pensa assim, bom, eu preciso procurar um emprego, mas tá chovendo, tá meio frio, eu acho que eu não vou procurar emprego hoje, vou procurar emprego só amanhã. E aí você se autossabotou. Ah, nada a ver, Patrícia, eu me autossabotar. Tem tudo a ver. A autossabotagem é uma coisa que tá dentro da gente e alguém em algum momento da vida vivenciou esse problema. Ou seja, por que você não levantou cedo para procurar o seu emprego? Você tem medo de quê, efetivamente? De chegar no emprego, as pessoas acharem que você não é bonito, que você não fala bem, de você não ser aceito. Você tem medo exatamente de quê? E quando a gente efetivamente se autossabota, é por medo de alguma coisa. É medo do futuro. Ah, mas eu não tenho medo do futuro. Efetivamente, todo mundo em algum momento da vida tem algum medo do futuro. E aí a gente automaticamente se autossabota. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar, por exemplo, as mulheres, né? Ah, é porque eu gostaria muito de casar, porque eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. E aí, efetivamente, sai à busca, por exemplo, de um parceiro, né? De um namorado, de um marido ou qualquer coisa. E aí, no meio desse percurso, em busca desse objetivo, a pessoa começa a colocar um monte de defeitos nesta pessoa. Não estou dizendo necessariamente que quando a gente encontra alguém já é pra gente ter um relacionamento e casar. Mas o que efetivamente isso quer dizer? Será que eu quero sair da minha zona de conforto? Será que eu efetivamente quero ter um parceiro? Ah, mas esse parceiro fizer isso, fizer aquilo, esse meu namorado. Então a gente automaticamente se autossabota. Não é mesmo, Evandro? Exatamente, Patrícia. Eu estava aqui pensando um pouco sobre essa questão da autossabotagem. Enquanto você explicava essa questão do emprego, né, que de fato a gente ouve as pessoas relatarem, e eu pensei aqui em algumas outras autossabotagens que existem. Existe a autossabotagem nas crenças, existe a autossabotagem nas atitudes, né, a do emprego é uma delas, e a autossabotagem nos pensamentos, além de muitas outras. Mas o que as pessoas costumam fazer, complementando o exemplo que você acabou de nos passar? As pessoas, de fato, elas se autossabotam. Porque muitas vezes elas têm, não, eu vou ter pensamentos positivos, elas se tornam positivas, elas buscam leituras e elas crescem. Mas aí acontece algo muito pequeno e elas falam, não, isso não é verdade, não, isso não dá certo. Ela está se autossabotando.
porque ela começou uma mudança de vida para que ela obtenha mais resultados e de repente, na pequena situação, num pequeno problema diferente, ela muda o pensamento e ela se auto-sabota. Então essa é uma outra forma de autossabotagem. As crenças, né? Muitas pessoas se auto-sabotam nas crenças. E quando eu falo de crenças, são crenças religiosas, são crenças de atitudes mentais, são crenças filosóficas, enfim, são inúmeras crenças. Mas vamos partir para a crença religiosa. Algumas pessoas a gente conhece, a Amanda com certeza, imagino que já deva ter visto isso, até mesmo você, Patrícia. As pessoas às vezes mudam de religião porque elas ouvem, aquela igreja é muito boa, lá eu vejo resultados muito bons, e elas começam a ter uma crença diferente e a coisa vai muito bem, até que de fato ocorre o quê? Um novo problema, e elas falam, não, essa igreja não funciona, essa linha religiosa não funciona, enfim, essa filosofia não funciona. Ela se auto-sabotou novamente, porque a autossabotagem, ela está dentro de nós, ela não está no mundo exterior. A gente busca alternativas em tudo na nossa vida, mas a autossabotagem somos nós quem causamos. E voltamos ainda de novo, né, Evandro? Falando sobre a transformação interna, né? Então, ainda pegando esse gancho seu da crença religiosa, por exemplo, eu vou nessa e na outra religião. Enquanto a gente não se transformar, enquanto a gente não sair da nossa zona de conforto, nós podemos procurar por N parceiros, por N religiões e por N empregos. Encontraremos as mesmas afinidades neste mundo. É engraçado, né? Vocês deram esse exemplo de religiosidade, né? E tem pessoas que vai mesmo de igreja em igreja, aí um dia mudou o pastor, mudou o padre. Ai, eu não vou mais porque eu não gosto desse padre, eu não gosto do jeito que ele fala. Ai, não, fulana foi hoje, ela respondeu malcriada pra mim, eu não vou mais, né? Tem gente que é assim, ela se auto-sabota, né? Então, às vezes, pequenas coisas podem fazer a gente se auto-sabotar. Então, assim, o que a gente pode fazer? Por exemplo, eu percebi que eu tô me auto-sabotando, que nem essa semana mesmo eu percebi que eu tava me auto-sabotando. Já comecei a ficar meio... Quando eu me dei conta que eu estava me auto-sabotando, na hora eu fui na internet, abri a página lá de uma pessoa que eu gosto e parece que aquela mensagem era pra mim, assim, né? Então aí eu já peguei, pensei melhor, falei, não vou desistir, vou continuar. O que você tem de dicas, assim, pra gente superar essa nossa autossabotagem, Evandro? Bem, Amanda, tudo vai depender do motivo que está te levando à autossabotagem e em que situação você está se autossabotando, né? Por exemplo, se você está se autossabotando num processo de emagrecimento, de dieta, agora eu vou fazer uma dieta, vou entrar na academia porque eu vou mudar a minha vida. Mas de repente aconteceu algo no seu trabalho, você fala, hoje eu não vou para a academia porque hoje não vai dar, estou de saco cheio. Ou aconteceu algo no seu trabalho e você fala, eu vou comer aquele chocolate que eu gosto mesmo, amanhã eu retomo a minha dieta. Você tem que parar, pensar e lembrar do seu objetivo. Qual que era o seu objetivo? Não deixar que as situações externas façam você comprometer a sua motivação e assim você causa essa autossabotagem. Então, na verdade, nós vivemos o tempo todo interferências externas. E essas interferências, Amanda, é que nos geram a autossabotagem. O importante nesse caso, então, é entender qual é o motivo que te leva à sabotagem, né, a se auto-sabotar, neste caso da nossa temática aqui hoje. E ser muito forte, persistente, eu acho que entra uma palavra aí muito interessante, que é a persistência no seu objetivo, para que assim você não auto-sabote as suas metas, os seus sonhos, e siga o seu objetivo até o fim. Entendi. Então tá bom, Evandro. Nossa, foi super boa a mensagem de hoje em relação a essa sabotagem, autossabotagem. Acho que todo mundo um dia da vida fez isso ou faz isso o tempo todo, não sei. Mas o importante é que assim, então,
Quando a gente perceber que a gente está se auto-sabotando, reconhecimento, a gente reconhecer que a gente está se auto-sabotando, porque como o Evandro mesmo disse, a gente tem bastante interferências externas e, além de o reconhecimento, a gente ter persistência para superar e para continuar com os nossos objetivos. Então, eu agradeço a todos, agradeço ao Evandro, agradeço a Patrícia pela mensagem de hoje. Vou refletir sobre isso durante o dia e continue acompanhando as nossas mensagens de segunda a sexta, que amanhã a gente tem mais. Muito obrigada a todos, boa semana. Obrigado, Amanda, obrigado, Patrícia, uma ótima semana a todos. Gratidão.